Como montar ou fazer o seu problema de pesquisa, conhecido como problemática, questão, problema ou até chamado por alguns de pergunta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, dá um joinha, curte nosso canal e acompanhe nossos vídeos que irão te ajudar na produção do seu TCC. Vamos lá? A questão problema, a problemática do seu trabalho é um pilar fundamental para o seu trabalho. Por quê? Porque através dele é que você vai desenvolver todo o seu trabalho. O nome você pode mudar, outras questões você pode alterar, mas a questão problema, a pergunta é a peça principal, é como um pilar. Depois que você definir o seu questão problema, é que você vai trabalhar em torno de responder a sua pergunta ou de trazer uma solução para esse problema. Por isso que você pode mudar o tema, pode mudar alguma questão no meio do caminho, mas a questão problema tem que estar bem definida. Se você já viu o nosso vídeo como fazer e delimitar o tema, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ir lá e clicar e aprender como delimitar o tema, que é o primeiro passo. O segundo passo é definir a questão problema. Delimitou o seu tema, agora vamos então definir a questão problema. Quando você escolheu o tema, então qual é a intenção? O que você pretende demonstrar, o que você pretende fazer através desse trabalho, desse artigo científico, desse TCC que você quer produzir? Então a intenção é que nós vamos definir a questão problema. Então a minha intenção é trazer alguma coisa, mostrar que isso não ocorre, eu descobrir que isso existe ou não existe. Vamos dar um exemplo clássico. Todos conhecem o caso do ex-presidente que foi preso e foi solto recentemente por uma decisão do Supremo, o qual disse que há presunção de inocência quando o condenado em segunda instância. Então, se você quer trabalhar um exemplo, definiu lá, quero trabalhar sobre o princípio da legalidade ou presunção de inocência, de não culpa, definiu a questão, o seu tema, delimitou o seu tema, agora vamos definir a questão problema. Eu quero demonstrar um exemplo que a prisão em segunda instância é constitucional, ou ao contrário, eu quero demonstrar que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Então a minha intenção é demonstrar que é constitucional. Um exemplo, se a minha intenção é demonstrar que é constitucional, como ficaria então a minha questão problema? Ficaria mais ou menos assim: é constitucional a prisão em segunda instância? Uma interrogação, porque é uma pergunta. Ela pode vir direta ou indireta. A pergunta direta é aquela que tem um símbolo de interrogação. A pergunta indireta é aquela que tem os pronomes interrogativos. Como, com, isso? Então, meus caros, definiu a questão problema. Veja qual é a sua intenção, o que você pretende fazer, demonstrar com o seu trabalho. Assim defina. Eu pretendo demonstrar que é inconstitucional a prisão em segunda instância, então ficaria a questão problema. É inconstitucional a pergunta. É inconstitucional a prisão em segunda instância? Ou vamos falar de um tema de administração. Quero falar da administração pública. Quero falar da administração hospitalar. Então, definir parâmetros. É eficiente a administração pública no quesito hospitalar? Enfim, é eficiente a administração hospitalar no quesito de gestão de pessoas? Enfim, só exemplos que eu estou dando. Você sabe mais ou menos o que você pretende falar. Então, definiu a questão problema, não pode mudar. Não mude, senão você vai ter que alterar todo o seu trabalho. Depois que você delimitou seu tema, então definiu a questão problema com uma interrogação, com uma pergunta. Você traz um problema teórico, tá bom? Tem que ser teórico, não pode ser prático. Essa aqui é a principal falha dos alunos, é querer trazer uma solução. Como resolver problemas de casais, como resolver problemas dos hospitais, como resolver problemas da justiça. É um problema teórico, você tem que trazer um problema teórico, tá bom? Então não faça, não defina, não crie uma questão problema prática. Tudo, lógico, teórico tem reflexo no mundo da realidade fenomênica, no mundo prático. Mas aqui você tem que trazer na sua vida acadêmica uma solução. É um TCC, é um trabalho de conclusão de curso,
aí para sua graduação, para o seu mestrado, do doutorado, para sua pós-graduação, enfim. No doutorado e no mestrado é um pouco mais complexo, é um pouco mais delimitado, não pode só vir assim com interrogação, tem que vir um pouco mais delineada. Mas com TCC de uma graduação, de uma pós, pode vir tranquilamente, em pequenas palavras, e com a interrogação, se é constitucional a lei X, ou se não é constitucional, se o Brasil aplica prevenção, o Brasil aplica prevenção do aquecimento global, quais são as atividades, enfim, traga, delimite, e agora você vai trabalhar todo o seu trabalho em volta. Se gostou, deixa um like, deixa um joinha, isso nos ajuda muito. Outra coisa, eu vou trazer aqui para você temas que vocês aqui mandaram um comentário. Comente, diz que gostou, que não gostou, que você não conseguiu entender, enfim, traga temas e quais as dificuldades que você está tendo, e eu vou trazer então toda semana um vídeo explicando e tirando as dúvidas sobre o seu TCC, tá bom? Então estou aguardando e até mais.